Meu nome é Nathalie, tenho 30 anos e sou engenheira de software. Durante toda a minha vida, lutei por um lugar no coração da minha família, sonhando com o dia em que finalmente me enxergariam como parte deles com o mesmo valor e respeito. Mas enquanto minha irmã brilhava como a estrela incontestável aos olhos dos meus pais, eu era apenas uma sombra, constantemente lembrada de que não merecia espaço. Até que em uma noite que deveria ser de celebração, tudo desabou. Era o aniversário de 35 anos de casamento dos meus pais, uma data que eu queria tornar inesquecível. Dediquei-me de corpo e alma, a mesa posta com esmero, a comida preparada com carinho, um presente escolhido com todo cuidado. Naquele momento, enquanto me levantava para brindar, permiti-me acreditar que finalmente eles me olhariam com orgulho. Mas então veio o riso cortante da minha irmã, seguido das palavras que me esmagaram. Você não faz parte desta família. Aquela frase doeu como uma faca no peito. Coloquei o copo de volta na mesa silenciosa antes de soltar algo que deixou todos paralisados. O rosto da minha mãe empalideceu, os olhos do meu pai se arregalaram e minha irmã ficou sem palavras. O ar ficou tão denso que ninguém ousou quebrar o silêncio. O que aconteceu depois mudou tudo, para mim e para eles, para sempre. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, se já foi tratado como um estranho entre aqueles que deveriam ser seu porto seguro, quero ouvir sua história. Cada palavra que você compartilhar nos comentários será lida por mim, com toda a atenção que merece. Cresci em Raleigh como a filha que ninguém notava. Vanessa, minha irmã, 3 anos mais velha, nasceu para ser o centro das atenções, e assim foi. Minha mãe, Diane, e meu pai, George, viviam para ela, seu charme, sua autoconfiança, cada pequeno gesto. Vanessa era a filha dourada, a que nunca errava. Não era inveja o que eu sentia, mas uma dor surda por ser sempre deixada de lado. Enquanto minha mãe se derretia falando dos espetáculos escolares ou do novo corte de cabelo da Vanessa, minhas notas impecáveis mal mereciam um olhar do meu pai. Aos 16, cansei de buscar aprovação. Decidi me concentrar no que dependia só de mim, meu futuro. Foi nesse ano que nosso mundo virou de cabeça para baixo. Meu pai, um vendedor talentoso, foi demitido quando a empresa encurtou o quadro. O clima em casa ficou pesado. Olhares preocupados da minha mãe, sorrisos forçados do meu pai, reclamações da Vanessa por não poder comprar roupas novas. As contas se acumulavam, e a tensão era sufocante. À noite, ouvia meus pais discutindo sobre dinheiro, vozes afiadas atravessando as paredes finas. Jurei a mim mesma que nunca passaria por aquilo. Merguei nos estudos, virando noites com livros, determinada a construir uma vida em que não precisasse pedir nada a ninguém. O esforço valeu a pena. Conquistei uma bolsa integral para um curso de tecnologia na NC State, uma das melhores do país. A faculdade foi minha fuga, a chance de provar que era mais do que a irmã quieta que vivia à sombra da Vanessa. Me formei aos 22 com um diploma em engenharia de software, e consegui um emprego em uma empresa de tecnologia em Raleigh. O salário era bom, melhor do que eu imaginava, e pela primeira vez senti que estava construindo algo sólido. Mas em casa nada havia mudado. Meu pai arrumou outro trabalho, porém instável, dependendo de comissões. Minha mãe, dona de casa, dependia totalmente dele. Vanessa, trabalhando como designer freelancer, vivia no vermelho, gastando o pouco que ganhava com roupas e viagens. Eles lutavam para se manter, e eu não podia ficar de braços cruzados. Comecei aos poucos, paguei a conta de luz atrasada, cobri o seguro do carro da minha mãe quando ela disse que não teria como pagar. Depois veio o pedido da Vanessa, um empréstimo para o aluguel, só desta vez. Mandei $500. No mês seguinte, outros 1.000 virou rotina. Ela pedia, eu dava sem questionar. No início não me importava. Achava que era assim que a família funcionava. Ao longo de 8 anos, gastei dezenas de milhares de dólares. Vanessa nunca agradeceu. Pelo contrário, soltava comentários ácidos, me chamando de Madame Sucesso, quando eu mencionava um projeto no trabalho, ou torcia o nariz quando aparecia com uma peça nova. Minha mãe não ficava atrás. Você trabalha demais, deveria se acomodar em vez de correr atrás de promoções. Não está ficando mais nova, Nathalie disparava com uma ironia que cortava fundo. Meu pai era mais gentil, mas seu silêncio falava por si. Para ele, era natural que eu o sustentasse. Eu me convencia de que estava tudo bem. Minha carreira decolava, as promoções chegavam, minha conta bancária crescia. Amava meu trabalho. Mas a cada transferência que fazia, uma pressão no peito aumentava. Eu era o salva-vidas deles, mas não era vista como filha, como irmã. Apenas como a caixa eletrônica da família. Os comentários da Vanessa doíam cada vez mais, e as indiretas da minha mãe sobre minhas escolhas só pioravam as coisas.
Comecei a me perguntar, eles se importavam comigo ou só com o que eu podia oferecer? Organizar o aniversário de casamento dos meus pais foi minha tentativa de provar que eu pertencia àquela família, mesmo que Vanessa e Diane agissem como se eu fosse uma intrusa. Decidi fazer a festa no quintal deles, em Raleigh, imaginando uma noite de verão cheia de risadas e memórias compartilhadas. Sabendo que ninguém mais tomaria a iniciativa, me joguei nos preparativos, esperando que finalmente eles me vissem como parte daquele núcleo. Semanas antes comecei a pesquisar maneiras de tornar o espaço especial. Encomendei lanternas de papel para criar um clima aconchegante sobre as mesas. No cardápio, escolhi um buffet local famoso por sua comida caseira: frango frito crocante, pão de milho, couve refogada e torta de pêssego de sobremesa. Não era um banquete luxuoso, mas tinha o sabor de lar. Só a comida custou $2.000, sem contar o aluguel de mesas, cadeiras e toalhas brancas. O presente foi o maior investimento: um conjunto de móveis de Vime para a varanda, com cadeiras e uma mesa perfeitas para os cafés da manhã do meu pai e as reuniões da minha mãe. Custou $3.000, mas sabia que eles adorariam. Para tornar o gesto mais significativo, sugeri que o móvel fosse dado como um presente conjunto. Liguei para Vanessa, mantendo o tom leve: eu cuido da comida e da decoração. Que tal dizermos que o móvel é de nós duas? Ela riu com desdém. Sempre jogando dinheiro para todo lado, né? Respondeu, ácida. Engoli a frustração, torcendo para que ela mudasse de ideia. Não queria brigar, não quando a festa significava tanto para mim. Passei dias ajustando cada detalhe com o buffet, confirmando o cardápio e os horários de entrega. Aluguei louça de cristal e toalhas impecáveis para dar um toque elegante. Até peguei emprestado um projetor de um amigo para exibir fotos antigas do casamento dos meus pais. Cada escolha era uma homenagem ao amor deles, uma maneira de mostrar que me importava. Vanessa não ofereceu ajuda, nem mesmo para tarefas simples como buscar cadeiras extras. Quando perguntei se ela poderia colaborar, ela retrucou: você já tem tudo sob controle, não é, Nathalie? As palavras doíram, mas segui em frente focada na celebração. Minha mãe até se animou com os planos, mas não perdeu a oportunidade de soltar uma farpa: você vive tão ocupada com a carreira que esquece de arrumar um marido. Está na hora de priorizar sua vida, donzela. Meu pai apenas sorriu, como se aquilo fosse um elogio. Mas eu já não aguentava mais ser tratada como uma estranha em minha própria casa. O apoio silencioso de sempre do meu pai. Mantenho Vanessa atualizada, enviando mensagens sobre o cardápio, as lanternas, torcendo para que ela demonstrasse um mínimo de interesse. Suas respostas? Monossílabos secos ou vazio do silêncio. Uma noite passei pela casa deles para mostrar à minha mãe amostras de guardanapos. Vanessa estava estirada no sofá, os dedos deslizando distraídos pela tela do celular. Não tá exagerando, não? Ela soltou com um sorrisinho irônico. O quê? Tentando comprar o amor deles? Apertei os guardanapos com força, obrigando minhas palavras a saírem calmas. É pela mamãe e pelo papai. Pensei que você fosse querer que fosse especial. Vanessa revirou os olhos e voltou ao celular, como se eu nem estivesse ali. À medida que a festa se aproximava, cada comentário dela ia minando minha confiança. Comecei a duvidar de cada escolha, questionando se ela não tinha razão. Talvez eu estivesse exagerando. Mas continuei. Noites viradas checando a previsão do tempo, confirmando a entrega dos móveis, investindo em uma garrafa de vinho envelhecido para o brinde. Quando faltavam poucos dias, já havia gasto quase R$6.000, a maior parte das minhas economias. O valor não me incomodava. Eu só queria uma noite em que nos sentíssemos unidos. Mas a atitude de Vanessa não saía da minha cabeça. Ela não havia contribuído com um centavo, não havia levantado um dedo. E ainda distorcia minhas intenções. Quando comentei com minha mãe sobre o conjunto de móveis de Vime durante um café, Vanessa ouviu e resmungou bem alto: deve ser bom ter dinheiro para jogar fora. As palavras doíram, mas engoli seco, repetindo para mim mesma que a festa mudaria as coisas. Que ao ver tudo pronto, ela me enxergaria como família, não como um cheque ambulante. A noite do evento começou com esperança. Eu havia dedicado semanas e milhares para tornar o aniversário de casamento dos meus pais perfeito. O quintal brilhava sob as lanternas que eu mesma pendurei, as mesas cobertas com toalhas brancas e pratos típicos do sul, frango frito crocante, pão de milho dourado, torta de pêssego exalando um cheiro que me transportava à infância. Os convidados circulavam, vizinhos e amigos antigos rindo enquanto fotos do casamento dos meus pais eram projetadas em um lençol improvisado. Fiquei observando de longe, minha mãe sorrindo ao cumprimentar todos, meu pai saboreando seu café na varanda. Por um instante, senti que havia acertado.
Vanessa chegou atrasada, desfilando com um vestido chamativo e um sorriso falso estampado no rosto. Ignorei o nó no estômago e a cumprimentei com um aceno. Ela mal olhou para mim, pegou um prato e começou a conversar com os convidados como se ela tivesse organizado tudo. Ocupei-me em checar os garçons, garantir que o vinho estivesse gelado para o brinde, mas sua presença era uma sombra sobre a noite. No meio da festa, enquanto reabastecia as bebidas, ela se aproximou, a voz baixa e afiada, ainda fazendo o papel de filha perfeita, hein? Pena que tá tão ocupada com essa vida de executiva que não arruma tempo para um marido. As palavras acertaram em cheio, mas forcei um sorriso. Não ia estragar a noite. Os olhares dos convidados pesavam, e eu me recusei a dar um show. Segui em frente, ajudando minha mãe a servir a sobremesa, ignorando os sorrisinhos de Vanessa. Meu pai me puxou para um canto, os olhos brilhando. Isso ficou lindo, Nathalie, ele disse, apertando meu ombro. Foi bom ouvir, mas os comentários de Vanessa ainda ecoavam na minha cabeça. Conforme a noite avançava, ela ficou mais ousada. Quando uma vizinha elogiou minha carreira em tecnologia, Vanessa soltou uma risada alta. Ah, a Nathalie é toda importante com seu emprego de grande chefe, né? Mas e a vida real, cadê? Cerrei os dentes, sentindo os olhares sobre mim. Minha mãe olhou na nossa direção, mas ficou calada, e aquele silêncio doeu mais do que qualquer palavra de Vanessa. Chegou o momento do presente. Eu havia organizado para que o conjunto de móveis de vime, cadeiras e uma mesa elegantes para a varanda deles fosse revelado no centro do quintal. Tinha gasto R$ 3.000 naquela peça, sonhando que ela simbolizasse a união da nossa família. Levantei-me, o coração acelerado, e ergui minha taça para o brinde. Mamãe e papai, isso é pelos 35 anos de vocês, disse, apontando para os móveis cobertos. É de todos nós. Olhei para Vanessa, torcendo para que ela pelo menos fingisse fazer parte da ideia. Em vez disso, ela se levantou, o rosto contorcido em um esgar. De todos nós, repetiu, alta o suficiente para que todos ouvissem. Você não faz parte dessa família, Nathalie. Tá só se exibindo com seu dinheiro. O quintal ficou em silêncio. Os convidados congelaram. Talheres tilintando contra pratos. O sorriso da minha mãe desapareceu, os olhos saltando entre nós. O café do meu pai ficou parado no ar, o rosto pálido. Senti o peito apertar, como se anos de contas pagas, de insultos engolidos, de esforços para mantê-los unidos desabassem de uma vez. As palavras de Vanessa não eram apenas uma ofensa, eram uma faca cortando meu lugar na única família que eu tinha lutado para preservar. Poderia ter desmoronado, deixado a dor me engolir. Mas algo dentro de mim se rompeu. Ergui minha taça ainda mais, fitando Vanessa nos olhos. Perfeito, disse a voz firme e gelada. Depois, sem pestanejar. Não venham me pedir mais dinheiro. Um murmúrio percorreu a multidão. O sorrisinho de Vanessa vacilou, os olhos se estreitando. Virei-me para o garçom mais próximo, as mãos tremendo, mas a decisão inabalável. Dividam a conta dessa festa, anunciei, alta o suficiente para que todos escutassem. Vanessa, mamãe e papai, cada um paga a sua parte. A boca da minha mãe se abriu. Meu pai parecia ter levado um soco. Vanessa tentou dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Coloquei o copo na mesa, peguei minha bolsa e saí, os saltos batendo nas pedras do caminho. O ar da noite me acertou como um tapa quando cheguei ao carro, o coração disparado. Eu havia passado anos carregando eles nas costas e em um instante havia solto tudo. O silêncio que deixei para trás era mais pesado do que qualquer discussão. Meu apartamento, geralmente um refúgio, parecia vazio quando entrei. Joguei as chaves no balcão, o som ecoando no vazio. Por anos eu havia carregado os fardos deles, contas, empréstimos, demandas sem fim. E em uma noite havia cortado o cordão. A liberdade era intoxicante, mas uma dor oca se instalou no peito. Eu havia me defendido, mas estava sozinha. Uma hora depois, meu celular vibrou. Era meu pai, a voz trêmula, hesitante. Nathalie, me desculpe, ele disse. Não era para ser assim. Ouvi em silêncio, os olhos fixos no teto, sem saber o que responder. Ele falou sobre como a festa havia sido especial para ele e para minha mãe, como não esperavam que eu fosse embora. A gente te ama, ele disse, mas as palavras soaram pesadas, como se tivessem chegado tarde demais. Agradeci, mantendo a voz firme, e desliguei. Minha mãe ligou em seguida, a voz trêmula. Não precisava ter saído assim, ela implorou. A Vanessa passou dos limites. Mas o silêncio dela durante a festa doía mais do que qualquer insulto. Preciso de tempo, mãe, foi tudo que consegui dizer antes de encerrar a chamada. Vanessa não se manifestou. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, apenas o silêncio, como se eu nunca tivesse existido. Não consegui dormir naquela noite.
A euforia de ter enfrentado Vanessa se misturava a uma solidão irritante. Eu havia passado anos tentando provar que pertencia àquela família, derramando dinheiro e energia em pessoas que não me viam. Quanto mais pensava, mais percebia que precisava de uma pausa, não só deles, mas do peso das expectativas que eles haviam jogado sobre mim. Na manhã seguinte, abri meu notebook e reservei uma viagem de fim de semana para Asheville, uma cidadezinha serrana a algumas horas de distância. Precisava do ar fresco das colinas verdejantes, de um lugar para esvaziar a mente. A passagem custou R$ 300, um preço pequeno pela paz. De volta ao trabalho, me atirei nos projetos, mas a dor ainda latejava. Não era só a família. Era a percepção de que, pela primeira vez, eu havia escolhido a mim mesma, e isso, mais do que qualquer coisa, me deixava com um gosto amargo de liberdade. A sensação de que algo ainda pairava no ar não me abandonava. Foi então que uma colega de trabalho, percebendo meu distanciamento, sugeriu terapia. Nunca tinha considerado a ideia antes, mas, dessa vez, a sugestão ecoou. Através de uma indicação, encontrei a doutora Marilyn Ross, uma terapeuta cujo consultório, no centro de Raleigh, era pequeno, mas acolhedor, um sofá macio, estantes repletas de livros sobre cura e um silêncio que convidava à verdade. Na primeira sessão, senti o peso da incerteza. "Por que você está aqui?", perguntou a doutora Ross com uma voz calma, porém direta. E pela primeira vez, deixei as palavras fluírem sem filtro, as farpas constantes de Vanessa, os comentários desdenhosos da minha mãe, o silêncio cúmplice do meu pai. Os anos pagando contas alheias, a festa que me quebrou. Ela ouviu, assentindo, anotando. "Você carregou muito", disse, olhando-me nos olhos. "E agora? O que você quer para si?" A pergunta me atingiu como um golpe. Tinha passado tanto tempo tentando ser a filha perfeita, a irmã confiável, que esqueci de me perguntar o que eu desejava. A doutora Ross me fez enxergar o quanto havia sacrificado, minhas economias, meu tempo, minha própria essência, por um lugar em uma família que nunca soube valorizar o que eu oferecia. "Você não pode controlar como eles te tratam", ela disse, "mas pode escolher como seguir em frente." Saí do consultório mais leve, como se tivesse começado a descascar camadas de culpa que me sufocavam há anos. Uma semana depois, embarquei para Asheville novamente, desta vez para ficar em uma cabana pequena, cercada por montanhas que pareciam imutáveis, sólidas. Caminhei por trilhas, respirei o ar fresco e pela primeira vez dei espaço para pensar. Não estava mais com raiva. Não exatamente. Estava exausta, mas também esperançosa. Pela primeira vez, vislumbrei uma vida em que não precisaria comprar amor com dinheiro ou esforço. Todas as noites, anotei no diário as palavras da doutora Ross, o que eu realmente queria. Liberdade. Não só das demandas deles, mas da necessidade de provar meu valor. Quando voltei, meu telefone permaneceu em silêncio. O vazio de Vanessa falava mais alto do que qualquer desculpa. Minha mãe ligou uma vez, a voz mais suave. "Sentimos sua falta", disse. Mas eu não estava pronta para conversar. "Estou me reorganizando", mãe, respondi breve. Meu pai mandou uma mensagem, simples e gentil, mas que não apagava anos de me sentir invisível. As palavras da doutora Ross ressoavam. Eu podia escolher meu caminho. Comecei a vê-la semanalmente, desempacotando a dor e construindo um plano para me colocar em primeiro lugar. A solidão ainda estava lá, mas mais suave agora, misturada a uma força que crescia dentro de mim. Voltei a Raleigh com uma determinação quieta, focar em mim, construir uma vida que não dependesse da aprovação deles. Pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar sem carregar o peso deles nas costas. E foi no trabalho que encontrei meu porto seguro. Sempre amei ser engenheira de software, mas tinha deixado o estresse familiar me afastar daquilo que me realizava. Agora mergulhei nos projetos, refinando códigos, apresentando ideias à equipe. Minha chefe notou. Um mês depois da festa, ela me chamou em seu escritório. "Você tem se superado", disse, oferecendo uma promoção a desenvolvedora líder. "Vem com um aumento de 10 mil por ano e mais responsabilidade." Aceitei, sentindo um orgulho que não vinha de fora, mas de dentro. Aquela promoção não era só um título. Era a prova de que eu podia florescer quando parava de tentar consertar os outros. Contei a novidade para Ellen, minha amiga da faculdade, em um café no centro de Raleigh. Sempre direta, mas gentil, ela ergueu a xícara com um sorriso. "Era a hora de você se colocar em primeiro lugar", disse. Contei sobre a festa, a crueldade de Vanessa, minha decisão de me afastar. Ela ouviu, assentindo, antes de se inclinar para a frente. "Não deixe eles te puxar de volta. Você já deu demais." Suas palavras ficaram comigo, reforçando o que a doutora Ross tinha dito sobre escolher meu próprio caminho. O apoio de Ellen era como uma âncora,
um lembrete de que havia pessoas que me viam por quem eu era, não pelo que eu podia oferecer. Mas a vida não era só trabalho. Há anos eu estava solteira, tão ocupada com família e carreira que não sobrava espaço para mais nada. Até que uma colega me apresentou a Steven em um happy hour da equipe. Designer gráfico quieto mas perspicaz com um humor seco que me pegou de surpresa. Nos demos bem logo de cara, falando sobre tudo, de programação à arte. Nosso primeiro encontro oficial foi em uma cervejaria local, onde rimos de nossas piores entrevistas de emprego e trocamos histórias sobre crescer na Carolina do Norte. Steven não forçou nem sondou quando mencionei minha família de passagem. Apenas ouviu sua presença calma aliviando o nó que eu carregava havia tanto tempo. Sair com ele parecia um pequeno, porém corajoso, passo em direção a uma vida que nunca tinha me permitido imaginar. Inspirada por minha própria jornada, senti vontade de retribuir. Sempre amei ensinar, então propus um projeto no trabalho, um bootcamp gratuito de programação para jovens mulheres de Raleigh, especialmente aquelas de comunidades carecentes. Minha empresa adorou a ideia e me deu um orçamento de 5.000 para começar. Passei semanas planejando, entrando em contato com escolas e centros comunitários para recrutar participantes. O programa ensinaria Python e desenvolvimento web, habilidades que eu mesma tinha desejado ter mais cedo. Batizei-o de Code Forward, um aceno para seguir em frente, apesar dos obstáculos. A primeira turma estava marcada para começar em 3 meses, e eu já borbulhava com ideias para oficinas e mentorias. Minha família permaneceu distante. Minha mãe ligava de vez em quando, a voz mais suave, mas ainda hesitante. Estamos orgulhosos de você, disse uma vez, mencionando minha promoção. Agradeci, mas mantive a conversa curta. Meu pai mandava mensagens esporádicas, atualizações simples sobre a horta ou trabalho. Vanessa continuou em silêncio, sua ausência eloquente, mas não surpreendente. Eu também não procurei. A doutora Ross me ajudou a entender que a validação deles não era minha responsabilidade. Não estava mais com raiva. Só focada em construir algo novo. Ellen me checava regularmente, mandando mensagens para garantir que eu não voltasse aos velhos padrões. Fique firme, dizia, meio brincando, meio séria. Seu incentivo me mantinha firme, especialmente quando as dúvidas apareciam. Steven também se tornou uma presença constante. Nossos encontros viraram caminhadas de final de semana ou noites tranquilas cozinhando juntos. Ele não sabia toda a história da minha família, mas sentia o peso que eu tinha carregado. Você parece mais feliz, disse uma noite, mexendo a massa na minha cozinha. Sorri percebendo que ele estava certo. O Code Forward tomou forma mais rápido do que eu esperava. Recrutei uma pequena equipe de voluntários, incluindo Ellen, que se ofereceu para criar os materiais gráficos. A primeira oficina encheu em dias com 20 jovens mulheres inscritas. Passei as noites preparando aulas, animada para compartilhar o que tinha aprendido em um mundo que muitas vezes parecia inacessível para garotas como elas. Não era mais a filha invisível. Era a mulher que escolheu seu próprio caminho. Mas, enquanto eu construía esse novo mundo, minha família colhia as consequências de suas escolhas. E eu teria que decidir se, e como, permaneceria conectada a eles. 3 meses depois da festa, soube por uma amiga em comum que Vanessa havia perdido seus trabalhos como freelancer. Seus gastos excessivos com roupas e viagens finalmente a alcançaram. Sem meu apoio financeiro, não conseguiu pagar o aluguel e teve que vender suas bolsas de grife e uma moto vintage que comprará por impulso. A notícia não me surpreendeu. Vanessa sempre viveu além de suas possibilidades, esperando que eu a salvasse. Senti um aperto no peito, mas ele passou rápido. Eu tinha passado anos bancando-os. Eu sou a prioridade. Onde minhas escolhas não são ditadas por culpa ou obrigação, mas por um desejo genuíno de crescer, de criar, de viver. E é essa liberdade, essa certeza de que minha felicidade não depende da validação de ninguém, que me faz acordar com um propósito renovado a cada manhã. Steven me ensinou sem palavras que o amor não deveria ser uma transação. Ele não me pede nada além do que eu posso dar, e isso, essa ausência de pressão, me faz querer oferecer mais. Não por dever, mas por escolha. Nossas noites são preenchidas com risadas sobre projetos malucos. Ele insiste que eu tenho um dom para quebrar layouts, enquanto eu o acuso de ser um perfeccionista demais, e conversas que se estendem até o amanhecer. É uma parceria, não um fardo. E pela primeira vez entendo o que significa ser vista. Code Forward, por sua vez, se tornou mais do que um projeto. É uma extensão de quem eu me tornei. Cada linha de código que ensino, cada dúvida que ajudo a resolver, cada olhar de realização quando uma aluna faz seu primeiro commit no GitHub é uma prova de que meu tempo e energia têm valor.
Aquelas jovens não precisam de mim para sobreviver. Elas me escolhem porque eu as inspiro. E isso é um privilégio que minha família nunca me deu. Dr. Ross tinha razão quando disse que as feridas mais profundas vêm daqueles que deveriam nos proteger. Mas ela também me ensinou que cicatrizes não são fraquezas, são mapas do que superamos. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a filha que se encolhia para caber nos moldes dos outros. Vejo uma mulher que construiu uma carreira dos escombros da subestimação, que transformou solidão em independência e que aprendeu na dor a diferença entre amar e permitir ser usado. Vanessa ainda existe em minha memória como um aviso, o que acontece quando confundimos generosidade com martírio. Suas mensagens esporádicas, sempre curtas, sempre com um tom de urgência não declarada, vão direto para a caixa de não lidas. Não por raiva, mas por respeito a mim mesma. Ela fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Meus pais, por outro lado, são uma história mais complexa. Às vezes, quando o telefone toca e vejo o nome da minha mãe no visor, sinto um puxão no coração. Mas então me lembro, o amor não é um cheque em branco. Eles tiveram décadas para me ver, para me escolher, e optaram pelo conforto da rotina, pela ilusão de que dinheiro comprava afeto. Agora, quando Diane menciona, em tom casual, que o ar-condicionado quebrou, ou que seu pai está com dores nas costas, respondo com empatia, mas sem oferecer soluções. Sinto muito, Mon. Vocês vão dar um jeito, como sempre fazem. Não é crueldade. É equilíbrio. E quanto à culpa? Ela ainda visita, como um hóspede indesejado que bate à porta nos dias chuvosos. Mas não a deixa entrar. Em vez disso, ligo para Ellen e combinamos um café, ou mergulho em um novo projeto de código, ou simplesmente sento no sofá com Steven, deixando que o silêncio entre nós, um silêncio cheio, não vazio, me lembre do que ganhei ao perder o que nunca foi meu. Raleigh se tornou meu refúgio, mas também meu trampolim. A cidade respira oportunidades e eu, finalmente, tenho espaço para respirar junto. Meu apartamento, com suas paredes decoradas com prints de códigos e fotos de viagens espontâneas com Steven, é um santuário. Não há espaço para ressentimentos aqui, só para sonhos que, pela primeira vez, são meus. Se há uma lição que eu poderia gritar para o eu de 5 anos atrás, a mulher que chorava no banheiro depois de transferir dinheiro para Vanessa, que engolia palavras não ditas nos jantares de família, é esta: você não é obrigada a se afogar para manter os outros à tona. Minha história não é sobre abandono. É sobre escolha. Escolhi me salvar. E toda vez que uma aluna do Code Forward me agradece, ou quando Steven me olha como se eu fosse a coisa mais fascinante do mundo, ou quando fecho os olhos e sinto, pela primeira vez, que meu lugar no mundo não é nas sombras, sei que fiz a escolha certa. A vida que construí não é perfeita. Há dias em que a saudade dos "e se me visita", em que me pergunto como seria ter pais que me ligassem só para dizer "te amo", ou uma irmã que me conhecesse de verdade. Mas então olho para trás e vejo o que deixei para trás, uma versão de mim mesma que se curvava até quebrar. E olho para frente, e vejo tudo que ainda posso conquistar. Isso, para mim, é mais do que suficiente. É tudo. Eu sou suficiente. E você? Pare por um instante e pense na sua própria trajetória. Quantas vezes precisou traçar uma linha no chão e dizer "até aqui" para se proteger? Quantas cargas alheias carregou nas costas, achando que era sua obrigação sustentar o que nem era seu? Seja honesto consigo mesmo. Quantas vezes a lealdade virou uma corrente e o amor, uma prisão? Não guarde essa história só para você. Compartilhe nos comentários. Não como desabafo, mas como prova de que é possível romper ciclos, reescrever destinos. Sua voz não é apenas um eco, é um farol. Pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para, enfim, dar o primeiro passo. O verão em Raleigh chegou como uma confirmação. Minhas janelas abertas deixavam entrar o cheiro de terra úmida depois da chuva, enquanto os raios de sol iluminavam as prateleiras repletas de livros e as telas que Steven e eu havíamos escolhido juntos, fragmentos tangíveis de uma vida que, pela primeira vez, era minha. Não por acaso, não por obrigação, mas por escolha. Cada quadro na parede, cada página sublinhada, cada linha de código escrita no Code Forward era um tijolo na fundação de algo maior, um futuro que eu estava construindo com minhas próprias mãos. E o melhor, não havia mais olhares para trás. Só para frente. Porque quando você finalmente entende que pertence a si mesmo, o passado perde o poder de definir você. O que vem pela frente não é só promessa, é terreno fértil, esperando para ser cultivado. E eu estava pronta para plantar.